Então, cumprimentos a esses mosqueteiros. Semana passada, ah, três deles estavam no estaleiro, todos estamos aqui, vivos, mais ou menos fortes. Jânio de Freitas, querido, você quem começa, bota a bola no jogo. No Rio, um tempo bonito, ainda com uma certa bruma, um pouco. Eu nunca tinha visto isso, semanas e semanas seguidas, sem interrupção de sequer um dia, de muita bruma marinha, sabe, uma mistura de tempo feio com tempo bonito. Mas hoje há menos bruma e, portanto, um dia mais claro, mais ensolarado, quente e com um certo ar baiano, uma luz. São as duas cidades com luz dourada, o Rio e Salvador. Ah, E muito a bem. luz aqui está começando a ficar dourada, como fica no verão, mas com problemas na internet há semanas. Não há jeito desse negócio funcionar, essa tal tecnologia. Na minha equipe de engenheiros informáticos, tenho batalhado muito, mas o problema não é por aqui não se consegue solucioná-lo. Hoje mesmo é possível que, de repente, caia, a, a minha imagem desapareça, o que não é de todo mal, porque minha imagem, com muita frequência, não é lá grande coisa. Mas, de qualquer modo, pode nos prejudicar, então já estamos todos advertidos para essa possibilidade. Muito bem, Sérgio Augusto. Vamos aqui pela ordem de idade, viu, Bob? Você é o caçula, Claro, fique na sua, claro. que chegaremos já já em você. Sérgio Augusto, o que é que você conta aí pra Já houve, gente? o Jânio me conhece, quando o Jânio me conheceu, eu era sempre o último a ser chamado. Não, mas Eu eu quero. queria, Agora é você que vai falar, diga aí. não, o último por causa da faixa etária, né? Eu era o Benjamin, mas Era. eu queria chamar a atenção hoje, aproveitar hoje que é 26 de setembro, hoje é aniversário do Luiz Fernando Veríssimo, faz 88 anos. Genial. Genial. Eu acho ele a maior glória literária viva do país, entendeu? E eu acho que depois do Milor, Ivan Lessa, sabe, eu acho que inclusive chamar ele de humorista é pouco, porque embora ele tenha sido tornado conhecido como humorista, né, fazendo humor, crônicas engraçadas, tal. Uma vez me pediram para eu selecionar duas frases, duas melhores frases do Veríssimo. Foi difícil, entre tantas tiradas lapidares que ele nos deu, selecionar só duas. Mas eu acabei selecionando duas e eu as mantenho até hoje. Uma é: o mundo não é ruim, só está mal frequentado. E a outra é: viva todos os dias como se fosse o último. Um dia você acerta. Eu acho genial essa frase. Isso mesmo, E ela genial. começa, a primeira frase: viva todos os dias como se fosse o último, parece aquela frase de propaganda da Loteria Federal, né? Não deixe para amanhã fazer amanhã o que você pode fazer hoje e tal. Mas essa frase é absolutamente fantástica, né? Eu gosto muito de falar, a Ela é humanidade conhecidíssima. anda muito mal frequentada, Sérgio, é isso mesmo. E chegamos Então, aí ao parabéns nosso por isso. caçula, Bob Fernandes. E aí, Bob, como está? O que falamos?
Não, começo mandando também um grande abraço para o Veríssimo, para a Lúcia, Fernanda, Mariana, todo mundo, Pedro. Gênio, é, resumindo, né? E temos hoje assuntos variados. Vocês querem começar por onde, gente? Comecem, vamos lá. Tem a Cafajestada habitual em São Paulo, tem o Lula na ONU, tem a tragédia dos bets, o Cassino Brasil. Aí vocês toquem a bola que eu vou. Eu gostaria de começar aí pelo que você falou e queria ouvir Jânio sobre esse negócio de bets, rapaz. Esse negócio não é brincadeira, não. Esse negócio se espalhou de um jeito. E aí, Jânio, você está acompanhando isso? Olha, acompanhando de longe e do alto, eu acho que em breve, uns poucos anos mais, o Brasil será o cassino do mundo. Bye bye, Monte Carlo. O que se está armando é um desastre gigantesco do ponto de vista social, do ponto de vista judicial. E como dá muito dinheiro, corre muito dinheiro para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para dentro e para fora, não há nenhuma esperança de que seja possível restabelecer um isolamento entre Brasil e cassinos, Brasil e jogatina, porque o Congresso não aprovaria de maneira nenhuma. O lobby e o caixa, o cofre do pessoal do jogo são ambos fortíssimos, muito operantes e, por isso, muito eficientes no alcance dos seus objetivos ou do seu objetivo, que é só instalar e manter o jogo. Não há outro objetivo desse, desse empreendimento do jogo. Então, eu sou muito pessimista quanto ao resultado disso, e quanto ao resultado, no caso, não só para o país, mas para as pessoas que já não são bem dotadas de riqueza, de dinheiro, de bons salários, enfim, de recursos disponíveis para jogo. Já temos aí amplo noticiário sobre endividamento por causa dessas apostas e de problemas de trambiques no futebol, fora do futebol, das diferentes apostas que Nossa, estão sendo criadas aí. Essa jogatina que aparece em anúncios televisivos e outros é só uma pequena amostra do que está acontecendo aí. O que há de jogo ilegal agora sempre houve, mas isso agora chegou a proporções inacreditáveis, uma coisa completamente doida. Aí, Então, Bob, você tem alguns dados específicos sobre isso, não tem, Bob? Tenho o Cassino Brasil. Sim. Esse ano, só entre janeiro e agosto foram movimentados 216 bilhões de reais, informação do Banco Central. Peraí, repete aí, de janeiro a A agosto. agosto, 216 bilhões de reais, informa o Banco Central. Um paraíso para criminosos lavarem dinheiro, independente. E um inferno para muita gente que já está viciada. As tais bets, essa porcaria que o dia inteiro você fica ouvindo na televisão, no rádio, onde você liga tem aquela porcaria, são N títulos e donos, né? Só em agosto levaram
Ó, só em agosto, essa jogatina levou 3 bilhões de reais de pessoas que estão no Bolsa Família. 3 bilhões de gente no Bolsa Família. 70% deles são chefes de família. 3 bilhões corresponde a 20% do programa Bolsa Família. O Haddad disse que isso já se tornou um problema social grave. Só que no Congresso, na hora de votar o ano passado, isso foi lá da época do Bolsonaro, que não regulamentou. Na hora de votar o ano passado, tirando acho que o PSOL e o Novo, todo mundo votou por aclamação. O Campos Neto, diretor do BC, diz que esse cenário de cassino está levando ao aumento da inadimplência. Só neste ano, 25 milhões de pessoas já jogaram. E um instituto chamado Locomotiva diz que 86% dos apostadores já têm alguma dívida, 86% já têm dívida, e 64% estão com o chamado nome sujo. Papel marcante tem tido os influenciadores, inclusive influenciadores mirins na publicidade, nas redes, etc. A publicidade na televisão, nas redes, como disse o Jânio, é absolutamente fora de controle. Tem campeão olímpico, campeã olímpica, jogador de futebol, virou uma zona. 2 exemplos dessa semana do barulho que isso está causando. O cantor Gustavo Lima, que uma juíza mandou prender e o outro juiz mandou soltar, e também nesse prende e solta, essa estranhíssima figura chamada Deolane Bezerra, que a gente ficou ouvindo falar, eu confesso que pela primeira vez, algumas semanas atrás, presa e solta 2 vezes e suspeita de usar a própria casa de apostas para lavar dinheiro de origem ilegal. Advogada e influencer, essa Deolane ficou presa 20 dias em Buíque, no agreste pernambucano, e ela é viúva, eu tenho certeza que os amigos conhecem profundamente, viúva do finado funkeiro MC Kevin. Tenho certeza que todos conhecem. Deolane tem mais de 20 milhões de seguidores no Instagram e uma fortuna calculada entre 50 e 100 milhões de reais. E o deboche é tanto, gente, que ao deixar a cadeia nessa semana, a Deolane foi festejada. Num sol de lascar, os caras vocês vão ver que eles estão usando guarda-chuva, né? Um bando de lascados, supostamente fãs, abriu um espumante para comemorar. O Danilo tem essa cena bizarra aí no ponto. Tá? Cadê? Segura, segura, Fabinho. Quem não aguentar que chore. Eita, o brinde, vai. O brinde. A liberdade vai cantar. Deus te amo. Deus, pra Choquei, dá um oi pra Choquei. Oi, Choquei. Eu te amo, Te amo demais. Fala com a gente, Delane, você deve ver. É o quê? Não. Quero ver. É o quê? Não. De lascado comemorando uma milionária que ganha dinheiro, sabe-se lá como, tal. A coisa realmente tá feia. Não, às vezes eu fico pensando, quando vejo um negócio desse, rapaz, se não é um castigo a gente ter vivido tanto para assistir isso. Eu não sei. Ô, Sérgio, você faz sua fezinha também nas bets? O Não, que é que eu você tenho acha horror a disso? jogo. Eu tenho horror a jogo, eu não jogo nem baralho. Eu apago, bloqueio todos aqueles anúncios que começam. Faz um Sporting Betting aí. Todos aqueles anúncios, eu desligo, eu tiro. Eu estava lendo esse mês, não, semana passada, um artigo da revista The Atlantic, falando de 3 pesquisas sobre esse lado nocivo do jogo, das falências, da crise social que isso vai engendrar e dos outros tipos de malefícios que pode, essa coisa viciante e compulsiva do jogo, que pode dar depressão, entendeu? Pode, sabe, desagregar a família. É uma loucura endividar as pessoas, diz até suicídio, há pesquisa sobre isso. Eu conheço gente
amiga de amigo que está vivendo crise familiar seríssima por conta disso. Inclusive, a mulher quase deu uma facada no marido. Isso foi no domingo passado, Ah, por conta então, de. peraí. Então, nós temos que agradecer a dona Santinha. Ah, sim, 46. Aí, esposa, primeira-dama, esposa de Eurico Gaspar Dutra, conhecido como Caracu, que pediu para proibir o jogo no Brasil. Ei, Jânio, você não acha não que a gente tem que agradecer a dona Santinha? Mas ela o fez por motivos religiosos. Ela pressionou o general, o marido, para acabar com o jogo, né? Com a tavolagem oficial. Diga aí, Mas Jânio, essa o que é que você acha, dona Santinha? Quem é que você chamou aí? Jânio, Não sei, você chamou alguém aí, Chamei não você. estou entendendo. Nós temos que agradecer a dona Santinha, mulher do Marechal, o general Eurico Gaspar Dutra, também conhecido como Caracu, que foi ela que pressionou o marido para acabar com o cassino no Brasil. O que é que você acha disso? Olha, pode ter sido uma boa medida, mas a forma como foi feita não foi boa, não. E eu preferiria que a mesma medida fosse adotada, ainda que mais tarde, por uma outra maneira. E é de se observar nessa história de Dona Santinha que naquela época o jogo não era mas nem sombra do que é agora no Brasil, né? Era um jogo legalizado, sim, mas razoavelmente organizado, até porque a tendência dos controladores de cassinos é a de formar milícias empresariais e criminosas mesmo, frequentemente. Então, mantinham eles no Brasil um esquema muito organizado, muito enfeixado em si mesmo e com um imenso poder, mas curiosamente, sem interferência na política. Era uma coisa, era um empreendimento à margem, absolutamente à margem da política, o que é o oposto do que está acontecendo agora no Brasil, né? Essa negociação, entre aspas, pelo jogo no Brasil, por esse licenciamento desenfreado que está acontecendo aqui, tem como sede, como centro de ação, o Congresso Brasileiro. É lá que essa coisa tem início e é lá que essa coisa busca os seus objetivos e vem tendo vitórias sucessivas. e, Isso difere absolutamente a situação atual daquela em que a dona Santinha dava as suas piruadas e o bravo general cumpria as ordens da senhora, como é praxe nesse segmento da sociedade. e Jânio, há quem note, obviamente em tom de galhofa, que no interregno, quando proibiram os bingos no Brasil, aquelas senhoras todas rumaram para as portas dos quartéis, né? Nesses anos recentes, por falta do que fazer, foram para a porta dos quartéis. É. As pessoas maldosas
Não é o meu caso, não é o seu, de Sérgio Augusto Mares. Estamos aqui para dar um bom exemplo. Mas as pessoas maldosas dizem que o general do general é a mulher do general. E a dona Santinha é uma espécie de atestado feminino dessa assertiva, dessa percepção, dessa maldade, enfim. Entre Mas havia outras um motivo coisas, aí. ela mudou o sistema partidário no Brasil, mudou o sistema político no Brasil, fazendo com que o Partido Comunista fosse excluído, fechado. Isso. Os comunistas passaram a ser visados para efeito policial e o Partido Socialista Brasileiro escapou por muito pouco da mesma cassação, mas ficou muito marcado, muito marginalizado. E naquela época era bastante promissor, não em relação à criação e implantação do socialismo, mas pela reunião que começava a fazer de pessoas sérias, bem intencionadas na política brasileira. E isso se desfez com a depreciação do PSB por força da implantação tão extremada da Guerra Fria aqui no Brasil, que estava à margem dessa guerra propriamente dita. Não, eu incluí aqui essa história de Dona Santinha de sacanagem, né? Pra gente se divertir também um pouquinho, né? Porque, porra, esse negócio tá... Tá feio. Não, mas fez muito bem em incluir aí, porque é um capítulo muito importante no Brasil. É tudo muito doido nessa história, nesse tal capítulo, porque veja o seguinte: derrubam o Getúlio porque era ditador e a democracia havia vencido a guerra, então não havia, inclusive com a colaboração do Brasil e seus pracinhas participando da luta na Itália. E, em seguida a essa derrubada, já na primeira eleição, a quem é que a elite, entre aspas, brasileira, a elite financeira e social, dá apoio, joga tudo para fazê-lo eleito e o elege? O ministro da guerra, que se chamava na época, da ditadura, que foi decisivo quando, em 17, essa ditadura foi implantada, que foi decisivo na continuidade dessa ditadura de 1937 a 1945. É a ele que entregam o poder. O que esperar, senão que até a Dona Santinha viesse a ter a maior influência num país desatinado, deslocado como esse, que derruba um ditador para instaurar a democracia e entrega o poder ao chefe do exército que sustentou, do exército que implantou e sustentou essa ditadura. Tudo tão doido que os pracinhas saíam daqui, quase todos soldados convocados entre estudantes e trabalhadores brasileiros, saíam daqui para lutar na Itália pela democracia e quem os mandava era a ditadura. É tudo tão doido. É verdade. Não, e falando em doido, Jânio, Hein? e falando em doido, e mesmo quando é só o destino, por exemplo,
Quem assume a presidência da República no fim da ditadura brasileira? O até um ano antes, presidente do partido da ditadura, José Sarney, porque o Tancredo morreu na véspera. Começou a morrer na véspera, né? Tancredo, que estava no túmulo do Getúlio, que você, inclusive, na noite, conta a história da noite do suicídio, né? Conversa no palácio e tal, cujo neto, anos depois, trabalha para enterrar a chamada Nova República que o avô comprou. Que o avô comprou, não, que o avô ajudou a fundar, né? Aécio Neves, você está falando. Mas Aécio Neves da o Cunha. primeiro-ministro é do Getúlio eleito Isso. presidente e, aliás, fazendo um esplêndido governo. O pouco tempo em que ele ficou na presidência, 2 anos, pouco, foram de um enorme avanço na preparação da infraestrutura brasileira para o desenvolvimento econômico. E, por isso mesmo, é que ele foi derrubado. Porque, enquanto não era isso, ou era muito pouco isso, eles mantiveram o Getúlio. Quando ele se tornou realmente construtor de uma infraestrutura para o crescimento brasileiro, o Exército foi mobilizado para derrubá-lo. O que não conseguiu porque ele se suicidou num gesto dramático, trágico, que perdura na história brasileira como um exemplo a ser estudado, porque ali houve uma sujeição da força militar brasileira a um propósito de dominação da América Latina pelos Estados Unidos, e nunca mais nos livramos inteiramente disso que começara décadas antes e se consolidou exatamente na derrubada do Getúlio da vida para a história, como ele disse. Agora, Mário, Sérgio Augusto, você que é uma pessoa ligada em muitas coisas, cultura também, cinema e etc., é, temos a mesma idade. Eu, por exemplo, que gosto muito de cinema, eu tive muita oportunidade de assistir filmes italianos, franceses, ingleses, Arthur Rank, os grandes atores e tal. Depois a gente passou só para Hollywood. Do ponto de vista disso que Jânio falou, dessa dominação imperialista americana que se reflete a partir até do treinamento dado às nossas forças armadas, que papel você daria, por exemplo, a essa influência através da música e do cinema americano? Olha, eu acho que essa influência ela não é só fruto de um trabalho muito bem feito de lavagem cerebral e de eficiência mesmo propagandística. Eu acho que eles tinham que oferecer alguma coisa a mais, um trabalho de sedução que outros países não conseguiram. Quer dizer, o cinema soviético foi um cinema extraordinário nos anos 20, com Eisenstein, grande cineasta. Agora, quer dizer, a força da União Soviética ela não se traduziu numa força de sedução através do imaginário. Quer dizer, você não teve na música popular russa, ela não se expôs, não se impôs no mundo inteiro, entendeu? A não ser a música clássica deles.
mas a música popular não. E o cinema foi a mesma coisa. O cinema russo, ou soviético, que é um cinema que vem até os anos 90, primeiros anos 90, quando acaba a União Soviética, era um cinema com esporádicos cineastas de grande talento, mas não teve aquela força que teve de sedução. A palavra-chave é sedução do cinema americano, ou mesmo do cinema italiano, do cinema francês. E eu acho que é uma coisa que não é muito fácil nem difícil de explicar, não. É uma coisa que aconteceu por causa exatamente de uma expressiva encampação do mercado internacional e com um produto altamente vendável e sedutor. A palavra-chave é sedução. Falando nisso, quais são as dicas? Você tem dicas esses dias que você tá vendo? Olha, eu tenho um filme sobre Antônio Cândido, né? Que está estreando no cinema nos próximos dias, nas salas do Instituto Moreira Salles do Rio e Poços de Caldas, São Paulo, que é um documentário do Eduardo Escorel, que é um belo filme. E é sobre assim quase que os últimos meses do professor Antônio Cândido. Ele andando, sabe, ele sai de casa, o seu dia a dia, e é tocante, é tocante, é muito simples. Tem trecho de conferência dele, de uma palestra, que ele, inclusive, fala sobre a Clarice Lispector. É a primeira vez que ele ouviu o nome da Clarice. Ele recebeu um livro assinado por Clarice Lispector. Eu acho que era Maçã no Escuro. Ele achou que era pseudônimo, que ninguém pode ter esse nome. Ele achou que Clarice Lispector era pseudônimo. E é um filme, é um documentário que pouco antes de ser produzido, eu já estava no meio da produção, descobriu-se que na Universidade de Bolonha tinha uma pichação na parede escrito Antônio Cândido vive. E eu acho que é verdade mesmo, quer dizer, ele já tinha morrido quando descobriram esse grafite, mas ele vive por causa de as aulas deles gravadas, as conferências, os livros. Ele é uma pessoa presente mesmo. E eu fiquei impressionado com o filme quando eu vi agora na mostra, É Tudo Verdade, e eu até falei com o Escorial, que por acaso é genro dele, né? A delicadeza do filme, entendeu? A delicadeza, um filme sóbrio para burro, como todos os filmes do Escorel, e é emocionante o filme, é emocionante. Sabe, ele dentro de casa, ele fora de casa, tentando, caminhando pela rua do bairro, é um filme extraordinário. E eu gostei muito também do novo filme do Woody Allen, esse Golpe de Sorte em Paris. Esse é bom demais. Muito bom, eu também gostei muito. Agora, Bob e Jânio, rapaz, eu queria ir agora para, antes que daqui a pouco, ainda temos tempo, Israel e Hezbollah e Líbano. A gente não pode deixar passar isso em brancas nuvens. Jânio. Olha, eu não sei o que é mais chocante, para usar uma palavra delicada. Se o que o governo de Israel e os militares de Israel têm feito, ou a permissividade que lhes é concedida pelos líderes que conduzem a política mundial, o destino da humanidade, tipo Biden, que é o fornecedor das armas e das munições com que os israelenses agem, cometem os seus crimes contra a humanidade.
Macron, o lamentável Scholz, da Alemanha, um inglesinho lá, cujo nome eu nem me lembro, e por aí afora. Na Europa, ainda a Meloni, da Itália. Na Europa, salvam-se a Espanha, em que Pedro Sánchez mantém uma dignidade nacional muito forte, muito valente, tomando atitudes, adotando atitudes muito corajosas e isoladas. E o nosso Portugal, que se mantém caladinho, quieto, não entra nessas jogadas sujas, também não as combate, não tem força para combatê-las, não tem audácia, talvez. Foram muitos anos de ditadura militar que consumiram o espírito português no que havia de melhor desse espírito, e eles estão ainda em Portugal reconstruindo a sua identidade, seu objetivo de país e de sociedade. Então, mantém-se à margem com dignidade até agora. Esperemos que esse governo mais direitoso, que assumiu num lance maluco da política portuguesa, mantenha Portugal nessa linha, pelo menos nessa linha, e vamos vendo Pedro Sánchez sozinho, tomando atitudes pela Espanha, e avalizado pelo Parlamento Espanhol, pela coroa espanhola, com um jovem rei parece bastante responsável. Então, é uma briga entre pouca vergonha de um lado e pouca vergonha do outro, entre os que alimentam a criminalidade bélica e os que a executam. E aí, Nós Bob, assistimos. tem alguma Bem, coisa já que sobre esse assunto? acho que a gente, O como está outro? nesse tema, eu quero falar um pouco sobre a reação da passagem do presidente Lula por Nova York pela ONU, a reação que eu digo a partir do Brasil, né? Tem um editorial do Estadão nesta quarta-feira a respeito disso, que é o ataque habitual ao presidente Lula ou a qualquer governo que seja contrário ao que pensa essa patota toda, né? O editorial é de uma sabugice, de um viralatismo de dar tristeza, né? Usa argumentos para desqualificar a diplomacia brasileira, fala do plano de paz para a Ucrânia articulado pela China e Brasil, partindo da desqualificação da China, como se, independente da posição ideológica, seja a da China, seja a do Estadão, a China não tivesse a importância geopolítica que tem, além de outras importâncias, né? Cobra de Lula a não citação à Rússia no discurso feito na ONU, né? Mas não diz uma palavra sobre isso que o Jânio tocou, que é o que está acontecendo no Líbano. Sobre Israel, diz no máximo o seguinte: quando Israel revida, isso é o máximo. Muito menos diz qualquer coisa sobre o papel dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia, usando a OTAN como sua mano longa, independente das críticas que devem ser feitas à Rússia, à invasão da Ucrânia. E dá uma bandeira muito grande quando o editorialista se refere ao, aspas, comando espúrio de Celso Amorim, como se o chanceler Mauro Vieira e o Itamaraty fossem subalternos, tenta diminuir tudo, né? E a bandeira se concretiza
quando cita elogiosamente o ex-chanceler, ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer. E o cita porque ele teria sido corajoso ao subscrever uma carta. É se desconfiar que se o autor não tem interesse particular ou pessoal nesse artigo, porque ele esquece. Sob vergonhoso silêncio do então chanceler Celso Laffer, por pressão dos Estados Unidos, o embaixador José Maurício Bustani foi derrubado da direção da Organização para Controle de Armas Químicas, a OPAC, sem apoio também do presidente, então, Fernando Henrique Cardoso, que havia indicado o Bustani. E no dia 31 de janeiro de 2022, essa política tão celebrada pelo Estadão, essa anterior, vale lembrar que o então ministro das Relações, Celso Laffer, aceitou se submeter a tirar os sapatos para entrar nos Estados Unidos, cena inesquecível para a história da diplomacia. Bustani não foi derrubado pelos Estados Unidos porque não tirou os sapatos, mas é porque ele não aceitou, como dirigente da OPAC que ele criou, não aceitou a mentira de armas químicas e armas de destruição em massa no Iraque, o que depois o mundo todo ficaria sabendo. Ele, inclusive, deu uma entrevista pra gente aqui, Bob. Isso, e nesse mesmo programa nosso aqui. Tratando desse ponto. O editorial busca ensinar o que o Lula deveria ter dito, o que não deveria ter dito, mas não diz nada sobre a barbárie agora no sul do Líbano. 70 mil pessoas estão tendo que deixar o sul do Líbano, entupindo de gente Beirute, que daqui a pouco vai colapsar, ou fugindo para a Síria. Isso enquanto Israel anuncia planos invadir o Líbano por terra. E também não tem nenhuma palavra sobre o uso, aquele recente ataque via pagers e walkie-talkies, que matou não apenas quem carregava, mas inocentes ao lado. Você imagine um palestino ou qualquer outro fazendo isso, atacando, usando, explodindo walkie-talkies e pagers que matem as pessoas todas que estão do lado. Como é que chamariam? Terrorista. É isso que diriam. O que está propondo, o que foi proposto na ONU, o Lula propôs, é uma constituinte, aí virou deboche, vi muita gente ironizando. A ONU ou se refaz rapidamente agora, ou daqui a pouco, ou se fará depois do caos inevitável que virá com o que sobrar. É isso, não importa quem está propondo, é uma ideia. Qual é o problema de alguém propor uma ideia? Mas o viralatismo só aceita que as ideias sejam postas e propostas pelo Ocidente, pela cúpula do Ocidente, Estados Unidos, ou Inglaterra, ou França. É isso. A coisa é tão vergonhoso de ler aquilo ali, quer dizer, o Brasil não vale nada, não pode dizer nada, a não ser que seja os iluminados que eles escolhem de vez em quando como iluminados. É isso. Eu acho vergonhoso. Não sei se vocês leram esse editorial, Sérgio e Jânio, mas eu li e falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Mas também do Estadão a gente não pode esperar outra coisa, né? Eu não me surpreendo com isso, não, sinceramente, porque, aliás, da grande mídia como um todo, não dá para a gente se surpreender, né? Por isso que a gente tem que valorizar, inclusive, mídias independentes, como é, por exemplo, o canal Bob Fernandes, é um deles, né? Como vários outros que tem aí. Não Porque sei. tem perguntas, Mário, tem perguntas e tem temas que eu gostaria de ver no editorial. Por exemplo, os BRICS estão se expandindo, tem 46 países, alguns já entraram, Arábia Saudita, Emirados, 46 países entrando nos BRICS. Isso significa 36% do PIB mundial e 40% da população do mundo. O Brasil está confortável, Itamaraty está confortável com isso, ou teme que o Brasil perca importância pelo aumento, pela expansão dos BRICS? Qual é a informação que se tem a respeito sobre isso? E por que não é importante essa reorganização geopolítica? E não é o Brasil, são 46 países, fora os 5 originais que já estavam lá. Como se desconhece isso, como se isso não tivesse nenhuma importância? Esse olhar de que só o que importa é a posição americana e dos seus próximos é uma coisa que não dá para compreender. Ou dá, né? E estamos próximos de uma eleição americana que eu acho que qualquer que seja, queria ouvir a opinião de vocês, o resultado
a posição americana em relação a Israel deverá ser exatamente igual à que é hoje. E aí, o que é que vocês acham disso? Eu tenho dúvidas de que seja exatamente igual, exatamente porque não se sabe como é que a Kamala Harris vê essa guerra. As referências que ela fez são insuficientes para a gente ter uma ideia do que será a política externa dos Estados Unidos, caso seja ela vitoriosa eleitoral, né? Ela se referiu quase que apenas en passant ao fato de que é preciso proteger os palestinos da matança, da violência com que o Estado de Israel tem respondido ao 7 de outubro, e coisas assim muito superficiais, muito ligeiras. Em geral, em política, isso é uma ação interpretável como algo que protege, encobre, esconde propósitos que eleitoralmente não devem ser citados. Mas pode ser que ela esteja agindo assim por outros motivos e eu não tenho como, eu não consigo seguir, aprender essa capacidade do jornalismo político brasileiro de adivinhar intenções. Então, eu não sei qual é, de fato, a tendência dela, mas acho muito improvável que, com o passado que ela tem, o Biden, a política externa do Biden seja um exemplo que ela siga, ao qual ela dê continuidade. Duvido um pouco não, duvido muito disso. Nem tanto por atribuir a virtudes dela, mas a atribuir a inteligência dela, a honestidade dela. Honestidade que o governo Biden absolutamente não tem. Ao mesmo tempo em que pedia moderação do Estado de Israel, do governo de Israel, mandava mais bombas, e bombas exterminantes. Não eram bombas para objetivos precisos, eram bombas para efeito amplo. E, com isso, essa política se tornou não só cúmplice, mas participante direta do extermínio de palestinos. Não creio que a Kamala Harris queira ser eleita para manter isso. Não me parece provável. Tomara. Infelizmente chegamos ao final desta edição. Vocês podem assistir a reprise hoje no canal Bob Fernandes e amanhã aqui no Metro 1 e na Rádio Metrópole às 19 horas. Meus queridos amigos, muito obrigado, Jânio, Sérgio, Bob, um abraço para vocês, agradeço. Foi ótimo. E até a próxima quinta, quando aqui estaremos. Agradeço a você, Mário, agradeço a Bob e Sérgio pela amizade e companhia, e agradeço muito a quem veio conosco até aqui. Um abraço para todos e um viva para o nosso Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo. Isso, Acompanho esse Viva eu com também. uma admiração enorme pelo Veríssimo. E aí, Sérgio?
Ave Veríssimo. Tá, veríssimo, grande. Um abração, tchau, pessoal.